Antes de começar o vídeo, quero ressaltar que o tema que será apresentado foi autorizado por Luciano Milici, o detentor dos direitos autorais de Sete Além e de suas variações, e que o mesmo me autorizou a fazer esse vídeo de acordo com o tema proposto. Sete Além é um dos lugares mais estranhos que mexem com o imaginário humano, pois muitos relatam que já tiveram a oportunidade de estar nesse lugar. Na maioria das histórias, muitos alegam que estavam em um lugar normal e que do nada teriam acidentalmente chegado lá. Se você gosta do tema de Sete Além, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like. Essa história começa quando um rapaz e sua namorada decidem ir a um shopping comemorar os seus 2 anos de namoro. Tudo tinha sido muito bem planejado para aquela noite. Eles tinham jantado no shopping e depois foram até a sessão do cinema assistir um filme. Quando o filme havia terminado, os dois teriam saído da sessão e foram passear pelos corredores para ver as galerias do shopping. No momento em que estavam caminhando, a namorada do rapaz parou em uma das galerias para comprar uma bolsa e pediu ao seu companheiro que a esperasse em uma loja de revistas, pois ela não iria demorar. Passado alguns minutos, o rapaz, que é o protagonista da história, saiu dessa loja e foi até o banheiro. Chegando lá, viu que havia umas 4 ou 5 pessoas e que o local era bem grande. E olhando aos arredores, viu que todos os mictórios estavam ocupados. Então, decidiu usar um sanitário reservado. Entrando ali, tirou o celular do bolso e colocou sobre um suporte de madeira. Não haviam passado nem 2 minutos que ele havia entrado lá. Porém, começou a notar algo muito estranho. Começou a ouvir conversas e risadas de crianças, que pareciam vir do próprio banheiro ou de algum corredor próximo. Nisso, ele, curioso, resolveu abrir a porta e olhar à sua volta. Porém, notou que a aparência do lugar havia mudado, que as luzes estavam piscando, que a água da torneira estava morna e um pouco grossa e que não havia ninguém lá dentro, nem mesmo aquelas crianças que ele havia ouvido há alguns minutos atrás. Mesmo com essa estranheza, ele saiu do banheiro, e no momento em que ele saiu, pensou que fosse desmaiar ou que estava ficando louco, pois tudo, sem exceção, havia mudado ao seu redor. O lugar ainda era um shopping, porém com uma aparência de filme de terror, pois tudo estava muito diferente. Não parecia ser aquele shopping que ele havia entrado. Tudo estava velho e até mesmo destruído. As luzes piscando e muitas lojas estavam bagunçadas com produtos amontoados. Era algo muito estranho. Nisso, o rapaz decidiu ir para uma parte mais aberta do shopping. Porém, nesse caminho, logo percebeu que não estava em um lugar conhecido, pois nada era parecido com algo que ele havia visto antes. A começar por alguns detalhes que o deixaram muito intrigado. Em primeiro lugar, havia uma espécie de aquários do tamanho de latas de lixo em todo lugar, e que dentro desses aquários haviam panos ou cobertores de cor roxa que ficavam se mexendo. Nisso, ele percebeu também que muitas pessoas iam até esses aquários, colocavam suas mãos em cima e começavam a rir de maneira horrenda. Como essa cena havia muito chamado a sua atenção, ficou parado observando vários grupos de pessoas fazendo a mesma coisa, mas também olhava para os lados para ver se encontrava sua namorada.
pois queria saber o que estava acontecendo. Todas as pessoas que passavam por ele o ignoravam. Essas pessoas eram normais, porém havia um ar diferente nelas, pois tinham a pele meio acinzentada e o olhar um pouco sombrio, e quase sempre andavam em grupo. Nisso, o rapaz começou a andar pela aquela cidade estranha e viu um homem que parecia ser um vendedor de bugigangas. Esse homem tinha uma mesa de madeira rústica e continham vários objetos em cima. Até então, nada de estranho, pois eram objetos normais, como ganchos, ferraduras e engrenagem, entre outros. Entretanto, todos esses objetos eram de cor preta, o que chamou a curiosidade do rapaz. No momento em que ele estava olhando os objetos, o dono da banca disse: Você vai comprar alguma coisa? O rapaz então respondeu: Não, senhor. Os dois ficaram parados por um momento, quando nisso chegou uma menina de aproximadamente 6 ou 7 anos com sua mãe. A menina então se aproximou da mesa e retirou um objeto que parecia ser uma colher e mostrou para sua mãe, que pegou a carteira para pagar. A menina, que estava com a colher na mão, apontou para o rapaz e ele pôde observar que o seu rosto era como o das outras pessoas que ele havia visto. Então, aconteceu que essa mãe e sua filha ficaram olhando para ele por alguns segundos, e nisso o dono da banca disse: Não se preocupem, ele não vai comprar nada. Eu acho que ele nem é daqui de Sete Além. Nisso, a mãe dessa menina começou a olhar para o rapaz com tanto nojo e raiva, que pegou aquela colher que sua filha havia apontado para ele e jogou novamente na mesa. O rapaz ficou um tanto preocupado, pois ele não havia feito nada para causar tamanha revolta daquela mãe. Então, após isso, o rapaz decidiu sair daquele ponto e ir sentar em um banco. Após alguns segundos de repouso, ele ouviu um barulho bem alto que parecia ser aquelas buzinas de navio, e também uma multidão que, enquanto o barulho tocava, elas ficavam paradas olhando para o céu, e no término do barulho, todas tomaram os seus caminhos de volta. Enquanto ele observava aquelas pessoas, estava começando a achar que aquilo tudo era um pesadelo. Ainda um pouco tonto, se levantou e caminhou se apoiando em algumas vitrines, que, para piorar, haviam pombas que estavam sendo vendidas naquele local e que bicavam as vitrines querendo sair. Vendo essa situação, ele berrou, pois já não sabia mais o que estava acontecendo. As pessoas então ficaram olhando para ele e cochichavam entre si e apontavam para ele. Ele então, não ligando para o que as pessoas estavam fazendo, decidiu ligar para sua namorada. Porém, lembrou que seu celular havia ficado naquele suporte do banheiro. Então, ele saiu correndo, entrou pelos corredores e foi em direção ao banheiro, que, ao entrar, ele viu que havia 3 homens que estavam sentados no chão e que estavam conversando, algo que ele nem quis saber. Ele não ligou, passou por cima de todos eles e entrou no sanitário e se trancou. Nesse momento, ele rapidamente pega seu celular, que ainda estava lá. Porém, seu celular não ligava de jeito nenhum, mesmo que apertasse todos os botões. E, para piorar, começou a ouvir novamente aquelas crianças rindo, e ficou lá por 10 minutos. Após esses 10 minutos, alguém bateu na porta. Era o rapaz da loja de revistas. Ele começou a perguntar se estava tudo bem com ele, se estava passando mal ou algo do tipo, pois disse que sua namorada o estava esperando na loja. Nisso, ele abre a porta e, quando ele sai, vê que tudo está normal novamente. A namorada dele não havia acreditado, mas viu que ele estava muito nervoso com aquela situação.
E essa foi mais uma história de Sete Além aqui do canal. E você, qual a sua opinião a respeito disso? Acredita em Sete Além? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima!